Então vamos conversar um pouco agora sobre semiologia das lesões brancas. As lesões brancas, elas apresentam etiologias diversas, que muitas vezes, por conta dessas etiologias diversas, diagnósticos incorretos podem ser atribuídos, devido à sobreposição de sinais e sintomas inerentes dessas lesões. E esses diagnósticos incorretos podem gerar tratamentos inapropriados. Para isso, para elucidação dessas lesões, é necessário que se faça um exame clínico criterioso para então determinado, para então determinarmos as causas dessas lesões e também identificar as manifestações clínicas dessas condições para instituirmos um tratamento melhor aplicado. Tá? Essas lesões, elas requerem semiotécnicas específicas. Então, na investigação das lesões, nós podemos lançar mão de manobras semiotécnicas como inspeção, palpação, raspagem e também investigação de agentes traumáticos, para enfim instituirmos aquela condição específica e nortear o melhor diagnóstico. Então, essas manobras elas são utilizadas para que se tenha o desfecho final e o diagnóstico conclusivo para aquela alteração. Essas lesões elas podem ser classificadas em quatro grandes grupos, como as condições hereditárias, lesões reativas, lesões branco-amareladas não epiteliais e outras lesões brancas. Vamos falar um pouquinho sobre condições hereditárias. E nelas nós temos grandes exemplos, como o leucoedema e o nervo branco esponjoso. O leucoedema ele é definido como uma alteração de desenvolvimento encontrado em 3/4 da população negra, sendo usualmente um achado acidental. Como características clínicas, vamos ter os pacientes não referem sintomas e geralmente a distribuição é simétrica, como a área esbranquiçada ou leitosa. E para o diagnóstico, se vale fazer a manobra de estiramento. Como vocês podem ver aqui nesse caso, ó, que eu vejo uma alteração branco-leitosa localizado na mucosa jugal, e ao promover o estiramento, eu vejo que essa característica branco-leitosa desaparece. Portanto, o tratamento não se faz necessário para esse tipo de alteração. Já o nervo branco esponjoso é uma genodermatose rara, de traço autossômico dominante, alta penetração e expressão variável. Acredita-se que resultado de alterações de ceratinização das mucosas, podendo estar relacionada à mutação de dois genes relacionados ao metabolismo da ceratina, ou da queratina, que é a ceratina 4 e 13. Como características clínicas, nós vamos encontrar plancas brancas, corrugadas, de aspecto esponjoso, consistência macia, também sem sintomas e geralmente bilateral e simétrico. Para o diagnóstico, exames clínicos e histopatológicos podem ser lançados. Uma coisa interessante é avaliar o histórico familiar do paciente, por ser uma doença autossômica, uma, uma genodermatose autossômica dominante. O traço de dominância geralmente é encontrado nas mulheres. Então, geralmente, se as mães ou as avós são portadoras da mutação, geralmente a mulher, né, a filha, vai apresentar. Então é importante sempre investigar essa história familiar. A citopatologia oral tem um valor diagnóstico, pois nela podemos observar, a gente consegue ver aqui uma fotomicrografia de uma citopatologia mostrando isso, onde a gente observa a condensação perinuclear e os ceratócitos alterados. A gente consegue ver aqui nessa fotomicrografia. E o tratamento
Pode-se tratar uma lesão assintomática e benigna, nenhum tratamento é indicado, né? Então, a gente não faz nenhuma abordagem de remoção específica quando o diagnóstico de nervo branco esponjoso. Entretanto, para melhora da estética, que muitas vezes os pacientes se referem, principalmente os que terão um sorriso mais largo, né? Um sorriso mais evidente, mostrando as gengivas, aí para esses casos a gente pode lançar mão de ceratolíticos, né, que são substâncias que removem aquela ceratina superficial, dando um aspecto melhor de condição para aquela gengiva. Entretanto, é bom ressaltar para os pacientes que é paliativo, porque aquela ceratinização ela vai acontecer, aquela ceratina vai depositar. Então, geralmente são usados ceratolíticos para se fazer uma amenização dessas áreas branco-leitosas que porventura não estejam atrapalhando na estética. Mas vale ressaltar que nenhum tratamento é indicado de remoção cirúrgica, uso de corticoides, geralmente não são indicados para o tratamento da condição. Já as lesões reativas, a gente vai dividir ela em três exemplos básicos, que é a hiperkeratose ou hiperceratose focal ou friccional, a estomatite nicotínica e a leucoplasia pilosa oral. A hiperkeratose ela é definida como uma lesão branca provocada pelo atrito ou fricção crônica contra uma superfície mucosa da cavidade oral. Como características clínicas, temos que são áreas de mucosa mais propensas a traumas, como lábio, mucosa jugal e borda de língua. Então, as áreas que realmente têm uma associação maior com o trauma. O diagnóstico ele é clínico pela confirmação da área exposta, porém, na dúvida, é realizar a biópsia. Né? Às vezes a gente tira o estímulo, faz com que o paciente seja incentivado a parar com aquele hábito parafuncional e, se persistir nessa dúvida, podemos lançar mão da biópsia para, de fato, descartar qualquer outra alteração. O tratamento é o acompanhamento do paciente, seguido do controle do hábito de causar a lesão. Então, a remoção da parafunção. Então, muitas vezes, a prescrição de placas, né? As placas de mordida faz com que os pacientes melhorem, muitas vezes, né? Tanto o hábito de mordiscar a mucosa, né? Que é o mordiscatium buccarum, né? Seja na região da língua, na região da mucosa jugal. Então a gente consegue ver aqui, ó, hiperkeratoses focais. Aqui na língua, a gente vê a marcação das faces, né? Linguagem dos dentes, é importante a gente perceber essa alteração, chamada também de língua crenada, essa língua mordida, mordiscada. E a gente consegue ver a deposição de ceratina por conta do trauma. Observamos também a oclusão do paciente aqui, ó, a superfície incisal dos dentes bem desgastadas. Então, esse paciente deve ter, né? Com certeza tem uma alteração específica de bruxismo, que está bem relacionado. A gente vê também aqui, ó, o Morsicatium laborum, do lábio, e aqui o buccarum, né, da mucosa jugal. Outra coisa que a gente sempre tem que observar é a superfície oclusal e incisal dos elementos, né? Quando muito desgastadas, aí já remete bem que o paciente tem essa parafunção em mordiscar. Então é importante a gente sempre estar verificando isso. A estomatite nicotínica já é definida como uma lesão encontrada no palato de pacientes fumantes, principalmente os que fazem a inversão, né? Como a gente já tinha comentado, esse tipo de alteração na modalidade de palatinos e fumantes reversos, né? Ou pacientes fumantes palatinos reversos, né? Então, é uma desordem potencialmente maligna, quando a gente tem esse termo propriamente dito, né? Por conta dessa estomatite ser mais vinculada a esses pacientes que fazem a inversão, né? Que geram mais calor na mucosa. Então, na maioria das vezes, as características dos pacientes são assintomáticos, a mucosa palatina se torna difusamente cinza ou branca, com pápulas levemente elevadas com centro vermelho pontilhado. É o que a gente consegue ver aqui nessa
figura, né, essas pápulas brancas elevadas, né, com áreas pontiformes avermelhadas, mostrando que existe uma inflamação crônica na abertura dos ductos das glândulas salivares menores. O diagnóstico ele é clínico, através da anamnese, e o tratamento ele é reversível com a remoção do hábito. Em torno de 2 semanas, a mucosa volta à sua total normalidade. Pode estar associado também com leucoplasia. E se a lesão branca permanece após a retirada do hábito, né, encorajando os pacientes a não fazer o uso por aquele período, se isso não for, o ideal é se fazer o exame de biópsia para tentar investigar se existe uma leucoplasia associada, tá? Então, por isso que essas lesões, elas são importantes, principalmente as que são dos pacientes que fazem a inversão do fumo, porque a gente pode estar diante já de uma desordem potencialmente maligna, sim, e talvez até uma leucoplasia. Então, por isso que é importante essa investigação. Já a leucoplasia pilosa oral, ela é definida como uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr, um herpes vírus. Esse herpes vírus, ele se manifesta clinicamente como uma placa branca, caracteristicamente não removível à raspagem, com localização preferencial nas bordas laterais da língua, podendo ser uni ou bilateral. A superfície pode apresentar-se plana, corrugada ou pilosa. O diagnóstico ele é associativo, então tem que se lançar a mão do clínico, sorológico, do histopatológico ou do citopatológico. O tratamento é o uso local de ácido retinóico ou por cauterização química com ácido tricloracético. Vale lembrar que no diagnóstico clínico, muitas vezes, para esse tipo de característica aqui, ó, mostrado para vocês essa placa corrugada, que não se remove a raspagem, pode ser uni ou bilateral, na borda lateral de língua, tendo esses aspectos clínicos interessantes, mais tênue, mais exuberante. Então, sempre que os pacientes apresentam essa condição, no diagnóstico clínico, investigar se os pacientes têm alguma imunocompetência, se são imunodeprimidos, né? Se existe imunossupressão. Aí a gente já pode pensar fortemente em duas alterações aí específicas. Ou os pacientes serem portadores do vírus HIV, que é um marcador atualmente para que a gente possa ter essa associação, ou também que aquele paciente seja transplantado. Então, os pacientes transplantados e os portadores do vírus HIV, eles têm uma propensão maior de ter essa manifestação, por conta da maior atividade do vírus Epstein-Barr nesse grupo de pacientes, né? Que o vírus Epstein-Barr é um vírus oportunista. Então é importante a gente sempre falar isso. Então, nessa condição aqui, o diagnóstico é clínico, então cabe essa investigação, associado, obviamente, com a sorologia desse paciente, né? Para as ISTs, principalmente o HIV. Ok? Dúvidas, perguntas? Tem aqui algumas coisas. A aula está sendo gravada sim, Marina. Não sei se vocês conseguem ver que tem uma bolinha vermelha na parte superior da tela, aqui, ó. É porque está sendo gravado. Quando ela não aparecer, aí vocês me falam, ó, professor, não tá. É sempre bom perguntar mesmo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Ótimo, então vamos seguir. Já as branco-amareladas não epiteliais, nós vamos denominá-las de candidíase e queimaduras mucosas. Aí vem uma
alteração que aparece com maior constância na clínica, né? A candidíase, principalmente, que é definida como uma infecção micótica, né, fúngica, mais comum da cavidade oral, causado pelo fungo do gênero Cândida. Então, a candidíase ela tem características clínicas e ela pode ser dividida em três grandes grupos, que é a candidíase aguda, a crônica e a mucocutânea. Sendo a aguda chamada ou denominada também de pseudomembranosa, ou a atrófica, ou também denominada de atrofia papilar central ou quelite angular. São os dois tipos de aguda que a gente pode encontrar. Nesses casos, a pseudomembranosa, que é essa aqui que eu consigo ver melhor nessas figuras, elas têm esse aspecto mais destacável. Então, quando a gente passa uma gase, geralmente elas destacam, muito associado a pacientes também com imunodepressão, com sistema imune diminuído. Então, elas têm esse aspecto de nata de leite e se remove com muita facilidade, localizada em toda a superfície da mucosa oral, principalmente na região de palato mole e orofaringe. Essa é a pseudomembranosa. Já a atrófica, ou chamada de atrofia papilar central, que é essa localizada aqui na língua, que antigamente era denominado também de glossite romboidal mediana, que no passado a glossite romboidal mediana era considerada uma alteração de desenvolvimento, e foi visto que não, que ela existe que ela possui, né, que ela apresenta uma etiologia própria, que é a infecção por cândida. Então, essa atrofia que é dada, né, que é encontrada principalmente nos pacientes que não fazem higienização da língua ou que tenham a imunossupressão instalada. Então, ela é bastante encontrada nesses pacientes. Ela pode ser denominada de atrofia papilar central. E a outra condição, que é a quelite angular, que a gente consegue ver aqui, que já é mais uma lesão que tem uma alteração mais vermelha, com áreas de ulceração, muitas vezes associado com queimação ou prurido, localizada na comissura dos lábios, geralmente bilateral, associada a pacientes que têm imunossupressão, idosos que perdem a dimensão vertical de oclusão e também pacientes que têm deficiência de ferro, né? Que tem alguma anemia associada. Então, é mais comum nesses grupos de paciente. Já a crônica, ela pode ser chamada de atrófica. Nela a gente tem a estomatite protética, que a gente consegue ver melhor nessas figuras aqui. Então veja que é a candidíase associada àquela prótese que o paciente não higieniza, não remove para fazer a devida higienização da boca, das mucosas, nem da própria dentadura, muitas vezes vinculada aos pacientes de portadores, né, de prótese total, superior principalmente, a gente vê com maior constância também essa característica avermelhada e muitas vezes associada a prurido. Então, para esses casos aqui da estomatite protética, temos que observar de fato se tem a candidíase, porque muitas vezes o paciente pode ter uma prótese bem higienizada, pode ter também uma saúde oral muito boa e terem essa marcação, né? Avermelhada, sem queixas. Aí muitas vezes é por conta do hábito permanente. E nem sempre a gente encontra o fungo presente, né? Por isso que é importante fazer o exame para ver se tem um fungo, né, que é o exame de citopatologia. Então, é o exame padrão ouro para a gente investigar e ter o diagnóstico, né? É o exame de citopatologia, onde eu faço o esfregaço, o raspado daquela área, coloco o material encontrado do raspado numa lâmina e fixo em álcool, geralmente álcool absoluto, álcool que tenha menos água, né? Então, o melhor álcool para fixar esse material é o álcool absoluto, 99, 98. Não tendo álcool, vocês podem até utilizar o 70, mas a viabilidade para o exame tem que ser de imediato, levar rapidamente para o laboratório
para que se faça o exame para as células ficarem viáveis. Então, quanto maior a gradação do álcool, melhor para a viabilidade da célula e a gente conseguir ver, por exemplo, as características das alterações que aquele micro-organismo está causando. Então, a gente consegue ver aqui os esporos de Cândida e também as hifas, o que mostra que o paciente apresenta uma candidíase clínica também. Então, essas hifas é a manifestação, é o padrão ouro encontrado para se dar o diagnóstico de candidíase, né? Apesar de ter já essas alterações clínicas importantes, o citopatológico é confirmatório. Então, é o raspado da área, deposição do material raspado na lâmina e, posteriormente, fixação em álcool. Aí vocês podem perguntar, mas pode ser o formol? Não, é o álcool. Para células, de um modo geral, geralmente o álcool e a acetona, que são os melhores fixadores. Como a acetona é muito cara e a gente também não tem um acesso direto, né, porque é bem controlado a venda da acetona, aí a gente usa o álcool por ser mais barato, né, e a gente tem um acesso maior a esse tipo de fixador. Então, a estomatite protética é isso. Então, a gente pode ter ela vinculada ou não ao fungo, né? Obviamente que quando tem essa exuberância maior e a queixa de ardência, com certeza a gente já caracteriza ela como fúngica, né? Aí, o tratamento para esse tipo de alteração, na verdade, são o uso de fúngicos, antifúngicos tópicos, né? Então, a gente lança mão de vários antifúngicos, nistatina, miconazol, tricomazol, vários antifúngicos a gente pode lançar mão para tratar esses pacientes. Aqui já temos a crônica hiperplásica, onde eu tenho uma elevação maior, uma placa que já não se remove a raspagem, mas veja quando o paciente faz um antifúngico, melhora da condição. Aqui na região retrocomissural eu consigo ver também. Com isso, tem uma grande dica que a gente pode falar para vocês. Geralmente, nas lesões brancas, o ideal, quando a gente tem dúvida e pensa muitas coisas, o ideal para aquele paciente ter uma investigação mais consistente é que no período de uma semana ele faça o antifúngico, né? Porque se ele tem a lesão branca, e se essa lesão branca ela for por fungo, ela vai o quê? Redimir, vai desaparecer, né? Vai ficar menor. Aí a gente já melhora as possibilidades de diagnóstico. Então, um critério que a gente utiliza na investigação das lesões brancas, que antes de qualquer coisa que se possa fazer, é aplicar o antifúngico, para justamente a gente descartar a lesão fúngica presente naquele caso. Então, é uma dica interessante e importante que a gente sempre tem que lançar a mão. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Aqui, ótimo, então vamos lá. Já as queimaduras mucosas são causadas por uma variedade de drogas ou agentes, né, como aspirina, peróxido de hidrogênio, nitrato de prata, fenol, materiais endodônticos, necrose anestésica, podem estar vinculados a essas queimaduras, né? Como características clínicas, observa a presença de área branca. Olha aí uma coisa chave. Desde que eu comecei a falar dessas lesões, eu não falei de sintomatologia dolorosa. A partir daí eu começo a falar, queimaduras mucosas, dolorida, por conta da necrose epitelial no local onde o agente agressor foi depositado. Então é um termo-chave importante, né, que geralmente essas queimaduras são vinculadas à sintomatologia dolorosa. Essa área pode descamar e deixar uma úlcera avermelhada e sangrante. E o tratamento consiste na remoção do agente, né? Então, investigar o porquê que isso aconteceu é importante. Então, aqui, vários casos
de queimaduras, placas associadas a úlceras, localizadas em várias áreas, comissura, mucosa região retrocomissural, mucosa jugal, fundo de vestíbulo, ápice de língua. Então, olhando assim friamente, pode parecer outras coisas. Pode parecer candidíase, leucoplasia, líquen plano, várias coisas que a gente já comentou no decorrer da aula. Já outras lesões brancas, nós vamos classificar como essas três importantes desordens potencialmente malignas, que é o líquen plano, a quelite actínica e a leucoplasia. O líquen, como nós já sabemos, é uma doença mucutânea inflamatória crônica mediada por célula T de causa desconhecida. Ele tem uma gama de características clínicas, então a gente tem a modalidade aqui que é o principal tipo de líquen que acontece, né? A principal alteração que vai existir, que é esse fino rendilhado com formações de estrias brancas denominadas de Wickham, que geralmente está associado a não ter sintomas dos pacientes. Então a gente consegue ver esse rendilhado fino de estrias brancas, tanto na mucosa jugal, língua, vermelhão do lábio, gengivas também. A gente pode encontrar em várias áreas para esses pacientes, né? Ou ele pode ser em placa, que é uma lesão branca, tipo leucoplasia, porque confunde bastante. Então não remove a raspagem. Tem áreas já aqui, ó, ulceradas de atrofia, principalmente na região de dorso de língua. Mas vejam que aqui, ó, caminhando para a borda lateral, a gente já vê o rendilhado, ó. Então parece ser uma evolução, né? Quando não tem um tratamento adequado. Temos a forma atrófica, que a gente consegue ver aqui, ó, mais avermelhado, com esse padrão mais periférico de estriações brancas. E muitas vezes pode estar associada à forma reticular e a principal forma, que é a erosiva, que a gente viu lá como principal desordem maligna. Então, esses quatro aspectos clínicos, reticular, em placa, o atrófico e o erosivo, são os principais tipos de líquen. Eu não falei, mas aqui na aula ainda não falei, mas a gente tem também o papular, que a gente não tem aqui uma foto que demonstra, não tem, mas a gente pode encontrar pápulas localizadas também na mucosa, mas é mais característico na região de pele, caracterizando assim outra forma de líquen, tá? Então essas seriam as 5 principais variantes, né? O reticular, o em placa, o atrófico, o erosivo e o papular. Aí o erosivo chamam também de bolhoso, erosivo ou bolhoso, né? Porque essas bolhas coalescem e fazem essas ulcerações, essas erosões. E o diagnóstico ele é clínico e associado com exame anatomopatológico. Então, de fato, é mandatório se realizar a biópsia para ter um diagnóstico específico. E outra coisa também, ele pode ser multifocal, né? Ele pode aparecer em várias áreas da boca. Então, também é sempre importante investigar se os pacientes têm lesões de pele, né? Principalmente nas áreas de articulação, dorso e também abdominal. São as áreas mais comuns que o líquen pode aparecer. Sendo que a mucosa oral é um sítio preferencial. O tratamento do líquen plano oral tem como objetivo aliviar os sintomas e minimizar o impacto funcional da doença, porque é uma doença, né, que não tem mediada por célula T, que não tem cura. Né? Então, o paciente tem um tratamento ao longo da vida. Então, cuidados de higiene, principalmente os periodontais, eles são muito bem indicados. Os medicamentos mais frequentes indicados são os corticoides potentes por via tópica, através de bochechos, pomadas e veículos hora-base. Então, o ideal é que sejam aplicados, os pacientes tenham uma remissão interessante.
Imunossupressores tópicos, como a calcineurina, tacrolimus e picrolimus, apresentam resultados terapêuticos bem interessantes. Então, os pacientes conseguem também melhorar. Entretanto, eles têm muita queixa por conta do sabor que essas medicações têm. Não são tão palatáveis, semelhantes aos veículos hora-base, que tem uma aderência maior, né? Então, os imunossupressores têm essa limitação. O acompanhamento dos doentes deve ser periódico pela necessidade de se diminuir gradativamente as medicações e pela necessidade de acompanhar principalmente as lesões atróficas e cicatriciais, ou seja, a modalidade principalmente bolhosa, né? Porque geralmente essa bolhosa e também a atrófica, que é essa aqui, ela é vinculada muito a sintomas. Os pacientes sentem dor, sentem prurido, então eles ficam bastante incomodados com essa modalidade, né? E por conta das lesões, eles não conseguem fazer uma boa higiene. Então, o monitoramento com instruções de higiene oral, uso de colutórios e também de boa técnica de escovação, associado com uma boa escova também, de cerdas ultramacias, é importante, né? Porque eles não conseguem higienizar, porque a área fica friável, sangrante. Então é sempre bom ter essa alteração importante, né? Essa orientação importante. Já a quelite actínica é uma alteração dos lábios causadas pela exposição crônica aos raios solares ultravioletas, principalmente os raios UVB, os raios B ultravioletas, e como características clínicas marcantes temos que são idosos de pele clara, que têm hábitos ocupacionais ou de lazer ao ar livre, expondo-se à radiação actínica. E as lesões localizadas nesse vermelhão de lábio, eles têm uma evolução, ou ficam ciclando com essas alterações, como principalmente a atrofia da borda do vermelhão do lábio inferior, o aparecimento de superfícies lisas e áreas pálidas com erupções, o escurecimento de margem entre o vermelhão e a semimucosa, que é a elastose solar, que a gente denomina. Áreas ásperas e escamosas desenvolvem-se nas porções mais ressecadas do vermelhão, formando lesões brancas, que muitas vezes essas lesões já são leucoplasias. Por isso que, quando existe essa intermitência, né, esse ciclo alterado de aparecimento da lesão, cicatrização, aparecimento da lesão, cicatrização, formando ulcerações, crostas, o ideal é se fazer a biópsia, porque a gente pode estar diante, né, de uma quelite actínica já verdadeira, com traços de leucoplasia e, quiçá, um carcinoma in situ ou de células escamosas. Então, por isso que é importante sempre ter essa investigação, né? Muitos pacientes, aqui ó, os pacientes eles devem usar o protetor labial com fator de proteção solar de no mínimo 30, principalmente monitorar, né, as áreas endurecidas, espessas, com alterações ou com leucoplasias já instaladas. Devem ser submetidos à biópsia e, em casos mais graves, sem malignidade, podemos remover uma fina fatia do lábio, que é chamada vermelhectomia, que eles, quando fazem esse procedimento de remoção, se remove de fato esse vermelhão do lábio, fazendo com que a semimucosa, né, essa área de mucosa já, seja evertida para a região externa da boca. Então eles reclamam muito, né, de sensibilidade ou de perda da sensibilidade, ou por conta que não conseguem mais fazer a rima oral, né, o selamento dos lábios. Então, para não se chegar a essa cirurgia, o ideal é se usar o protetor e investigar, principalmente aqui nesse caso, ó, que tem lesões já mistas, ó, tem ulcerações, tem placa branca. Aqui nesse caso, ó, só tem a placa branca. Mas veja que já tem ulcerações aqui, ó, pigmentação. Então, sempre fazer a palpação do lábio para ver se tem alguma área endurecida.
Né? Então, tem sempre que se lançar mão de um exame físico muito apurado para tentar chegar a um diagnóstico mais específico e um acompanhamento mais específico para esses pacientes. Proteção, por exemplo, também com viseiras, bonés, chapéus são indicados, uso de guarda-sol também, e o acompanhamento a longo prazo ele é recomendado, mesmo se fazendo a vermelhectomia. Já a leucoplasia, ela é definida pela OMS, né, como uma mancha ou placa branca da cavidade oral, não removível à raspagem, que pode ser caracterizada clínica ou microscopicamente como outra enfermidade. Então veja que, mais uma vez falando, ela possui um diagnóstico de exclusão. Então, frente a tudo que a gente já viu, a gente tem que primeiro pensar nessas alterações para depois instituir clinicamente essa leucoplasia. Obviamente que o diagnóstico para essa alteração, para essa alteração, ela é importante através da biópsia, para se investigar as displasias encontradas aí, ou até mesmo um carcinoma in situ. Mas quando isso não acontece, a gente realmente vai tentar excluir outras alterações para se ter o diagnóstico clínico de leucoplasia. Então, elas têm uma evolução clínica interessante, elas iniciam como uma placa delgada branca, uma placa delgada branca, que a gente chama de leucoplasia inicial. Logo em seguida, a gente tem uma espessura dessa placa, ou ela fica mais homogênea. Né? Geralmente, nesse crescimento, vamos encontrar fissuras, que podem ser numerosas. Então, a gente já começa a ver fissuras. E com essa evolução maior, essa leucoplasia ela pode se tornar bem irregular sua superfície, com sulcos mais marcados e áreas de ulceração. É o que a gente encontra aqui nesse tipo de alteração. Tá? Então vejam que essa transição do epitélio para a leucoplasia vai ter uma evolução muito típica e específica, que muitas vezes pode ser mista. Vejam que ao longo da vida esse epitélio ele vai o quê? Alterando e muitas vezes fica totalmente atrófico, avermelhado. Por isso que eu falei lá para vocês quando eu falei de eritroplasia, que parece que ela é uma evolução da leucoplasia, né? Por conta dessa destruição que ao longo do tempo pode ser causada. Então, áreas de ulceração, de sulcos mais profundos podem estar vinculados ao amadurecimento daquela leucoplasia. Então, elas tendem a ter essa evolução. Né? Então, a gente consegue ver através das figuras aqui que a leucoplasia inicial instalada pode evoluir para uma leucoplasia espessa ou homogênea ou uma leucoplasia granular ou nodular. Quando essas leucoplasias elas ficam com essa característica granular, nodular, em vários sítios da cavidade oral, aí nós já caracterizamos como uma entidade chamada de leucoplasia verrucosa proliferativa. É um subtipo que a gente classifica quando ela fica em múltiplos locais da cavidade oral. A gente chama de LVP, leucoplasia verrucosa proliferativa. Muitas vezes, para o diagnóstico e tratamento, vamos realizar biópsia, mas muitas vezes vai ficar vinculado à dificuldade de qual área fazer biópsia. Qual área eu devo biopsiar aqui? Então, muitas vezes a gente pode ter dúvida. Para isso, a gente vai usar quando tiver dúvida na área que vai biopsiar, porque a biópsia ela é incisional, eu estou em busca de diagnóstico para saber que alteração é a que nós estamos encontrando. Então, eu vou remover parte da lesão. Então, essa parte da lesão que eu vou remover aqui, qual área eu vou eleger? Se eu tiver dificuldade, eu posso lançar mão dessa técnica, a técnica de Marshberg, ou a técnica do azul de toloidina, onde eu vou usar esse corante vital, que ele é um marcador de proliferação celular, ou seja, ele vai marcar áreas que estão em atividade celular maior. Então, com isso, vão ser as áreas mais interessantes para que você possa remover. Então, a gente tem aqui, várias áreas mostrando positividade focal para aquela
alteração. Então, é um exame simples, onde eu vou limpar com ácido acético a 1% aquela área. Então, eu uso o ácido acético para limpar, para deixar o tecido livre de saliva ou de qualquer outro líquido presente na cavidade oral. Logo após, eu vou aplicar por 20 segundos o azul de toluidina a 1%. Né? Então, vai ficar durante 40 segundos. E vou observar a pigmentação e vou remover esse azul de toluidina com o ácido acético. Vou friccionar para remover todo, após esses 40 segundos que eu deixei, eu vou remover esse azul de toluidina com o ácido acético e vou ver a aparência. Então, quando existe a marcação, aqui eu consigo ver, ó, uma marcação bem positiva. Então, provavelmente a área de biópsia que eu devo marcar é essa daqui. Aqui tem um para a gente ver, ó. Aqui passei o azul de toluidina, desculpa, o ácido acético. Removi. Passei o azul de toluidina a 1% por 40 segundos. Deixei esses 40 segundos. Logo após eu vou remover com ácido acético, para remover todo o excesso. E aqui eu tenho o exame para diagnóstico. Vejam que a área esbranquiçada, juntamente com a ulcerada elevada, foi a mais marcada. Ó. Então, provavelmente essa área aqui é a área que a gente vai fazer e realizar a biópsia. Aqui tá fácil de perceber, né? Eu acho que com o tempo, olhando, a gente vê que essas áreas mais ulceradas, atróficas, vermelhas, elas devem ser as mais procuradas para fazer a biópsia. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma leucoplasia homogênea, só áreas brancas, fica mais difícil. Então, vale bem lançar a mão do azul de toluidina. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma fissura, né, uma leucoplasia homogênea. Nesse caso já fica mais difícil. Mas quando eu apliquei o azul de toluidina aqui, essa área aqui, ó, mais atrófica e essa outra aqui, ó, são as áreas que são mais marcadas. Então, o ideal é se remover essa parte aqui. Outra coisa interessante que vocês perguntam, né, como é biópsia incisional, aí vocês perguntam, tem que remover o tecido saudável? O ideal é que venham também áreas de tecido normal ou adjacentes à não lesão, né? Para a gente ter uma uniformidade da amostra, da espécime, para que a gente possa dar um diagnóstico mais difuso daquela área. Então, biopsiar tecido saudável associado com características clínicas mais marcantes da lesão, que nesse caso aqui, podemos lançar a mão do azul de toluidina para remover toda essa área. Tá? Então, as leucoplasias, elas devem ser monitoradas. Quando se tem um diagnóstico de leucoplasia, geralmente o termo histopatológico vinculado a ter essa atividade da doença, né, da leucoplasia, são as displasias. A gente sempre vai ver essas displasias. Então, no caso aqui, ó, que é uma área extensa, se deu leucoplasia, o ideal é eu remover a lesão. Então, eu faço programação. Eu programo fazer uma parte, o paciente remove os pontos, né, depois de uma semana, aí com um mês eu marco outra remoção da outra área e vou fazendo aos poucos, sempre monitorando aquelas áreas de leucoplasia. Então, as leucoplasias, elas devem ser removidas, elas não devem ser acompanhadas. Se eu sei que é leucoplasia, eu tenho que remover. Tá? Então, nesse caso aqui, o ideal é, depois do diagnóstico, e a gente concluir como leucoplasia, através do diagnóstico de exclusão, eu programo a remoção. Né? Então, removo, e aí sim, vou acompanhar esse paciente para ver se ele vai aparecer com lesões em outros locais. Tá, gente? Então, quando encontrar uma leucoplasia, né, uma lesão branca, e na busca de diagnóstico, na exclusão dos sintomas, na exclusão, né, dos sinais e sintomas, eu demarcar que é uma leucoplasia, programo para remover e depois acompanhar o paciente. Então, as lesões brancas, elas não são acompanhadas, as lesões de leucoplasia, elas não são acompanhadas, tá?
são removidas e depois acompanhadas. Então, geralmente essas lesões elas não destacam a raspagem, por isso que é importante fazer essa manobra semiotécnica, né, que é remover, ver se é bilateral, ver se tem trauma, faz toda essa busca diagnóstica para a gente aplicar esse diagnóstico específico.